Aleluias e glórias ao Senhor Deus, nosso Criador. Louvado e bendito seja o nosso Salvador, que nos amou e morreu por nós numa cruz, para nos conduzir à salvação eterna, à vida eterna com Deus nos céus. Que bom, que maravilha ter você aqui no dia de hoje, acompanhando a leitura das lições diárias. Todos os dias comentamos e falamos, estudamos, fazendo um resumo, um apanhado das lições diárias, das lições de cada dia. E temos estudado desde a segunda-feira o livro do profeta Zacarias. Já estamos terminando o livro do profeta Zacarias. Estamos estudando, todos os dias um capítulo, alguns versículos, e já estamos quase finalizando o aprendizado, os estudos nesse livro do profeta Zacarias. E no dia de hoje, dia 7 de novembro de 2024, hoje, nessa quinta-feira abençoada que Deus tem nos permitido viver, a lição será no livro do profeta Zacarias, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 14. Vamos estar lendo, vamos estar aprendendo na lição de hoje, que tem aqui por título A Parábola do Bom Pastor. É o título da nossa lição de hoje. Uma lição maravilhosa, uma lição proveitosa, rica, Nós vamos estar estudando, aprendendo no dia de hoje, porque vai falar sobre alguns pastores. Alguns, Deus reprovando eles. Alguns, Deus condenando eles, expressando a sua ira e a sua indignação com o comportamento deles. Alguns pastores, o Senhor está irado contra eles. Mas existe o Supremo Pastor, superior a tudo e a todos. Existe um pastor que é pastor com P maiúsculo, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. Lá no capítulo 10 de João, no versículo de número 11, o Senhor Jesus dizendo que eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Foi exatamente o que o nosso Senhor Jesus fez, provando o amor dele para conosco, morrendo na cruz do Calvário, derramando seu sangue ali na cruz, para nos lavar dos nossos pecados, para nos perdoar dos nossos pecados, nos redimir, para nos resgatar da condenação do inferno e assim nos conduzir para a salvação juntamente com Deus, nos céus eternamente. O Senhor Jesus então nos amou e Ele então provou que Ele é o bom pastor, Ele é superior, Ele tem a primazia, porque Ele é o pastor verdadeiro. Os outros são mercenários. Os outros são mercenários, trabalham por dinheiro. Os outros pastores exercem uma profissão somente, mas quando vê o lobo, mete o pé. Quando vê o lobo, sai correndo, abandona as ovelhas, larga o rebanho para lá, porque ele não está nem aí para o rebanho, para a necessidade das ovelhas. Ele não está nem aí, ele só está olhando por si, ele só está preocupado consigo mesmo e com mais ninguém. Ele é mercenário. Então ele recebe salário para estar ali pastoreando. Mas Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. Eu não estou aqui recebendo salário para pastorear. Eu dou a vida como prova de amor pelas minhas ovelhas. E elas me conhecem. Em João capítulo 10, no versículo 14, o Senhor Jesus dizendo que é o bom pastor e ele é conhecido das suas ovelhas. As suas ovelhas se sentem seguras, se sentem amadas, as suas ovelhas se sentem abraçadas por esse pastor amoroso, por esse supremo pastor tão bondoso, tão misericordioso. As ovelhas sabem que nele estão protegidas do lobo, do diabo, do mal, das angústias, das tribulações, estão protegidos das dores, porque o Senhor Jesus, ele apacenta com amor e através da sua palavra ele nos alimenta, alimenta seu rebanho, para o seu rebanho ficar sempre forte,
ficar sempre viçoso, para o seu rebanho ficar sempre com energia, com disposição. E ele tem um alimento santo, que é a sua palavra. Então, na nossa lição de hoje, fala sobre a parábola, né, do pastor, do bom pastor. E existe ali os maus pastores, os pastores que são mercenários, os pastores que são errados, profissionais e só preocupam com a sua barriga, só apacentam a si mesmos e destrói as ovelhas, dispersa o rebanho. São pastores fraudulentos, são cães, são pastores mentirosos, enganadores. Então, na nossa lição de hoje, vamos ver o Senhor expressando sua ira, expressando sua indignação contra esses indivíduos da mentira, esses pastores mentirosos. Vamos estar então lendo Zacarias capítulo 11, do verso 1 ao versículo 3. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Portanto, o que lemos aqui na nossa lição, nós vemos primeiro no versículo 1 e no versículo 2 ali, quando fala sobre o Líbano, deixando claro que o cedro, uma madeira tão preciosa, tão cara, o cedro tão valioso, lemos aqui que aconteceria o que com ele? Ele iria cair, ele iria ser derrubado. Lemos aqui que na nossa lição, no versículo 2, as mais excelentes árvores são destruídas. Árvores viçosas, bonitas, caras, valiosas, caídas para o chão e destruídas. Porque aqui já está mostrando que não adianta a aparência, não adianta o poder, não adianta querer se achar tão importante, tão bonito, se achar tão maior, se achar melhor. Vemos aqui que vai ser caído. Pode ser o cedro valioso, vai cair. Pode ser a mais poderosa, pode ser a árvore, a planta mais poderosa, vai cair. Pode ser a mais bonita, vai ser destruída. Lemos aqui nesse versículo 2 que independente se é a mais linda, se é a mais cara, se é a mais valiosa, vai cair e vai ser destruída. Então fica aqui a nossa primeira lição da nossa leitura que temos feito aqui no dia de hoje, nesse dia 7 de novembro. O Senhor Deus não se importa com status. O Senhor Deus não está nem aí se você se acha mais importante, se você se acha o mais valioso da terra. O Senhor isso não interessa, porque vai cair. O orgulho vai cair. Você, na sua glória, você vai cair. E vemos que o apóstolo Pedro, lá na sua carta, na sua primeira epístola, no capítulo 1, no verso 24, o apóstolo Pedro diz que a glória do homem é como a erva que se seca. É como a plantinha que hoje está tão linda, mas amanhã se seca e é pisada e é lançada no fogo e a glória dela já era. A sua glória já passou, não tem glória mais, é uma florzinha seca, é uma folhinha seca. Então, pelo que vemos aqui na nossa leitura, a primeira lição aqui, não se acha melhor que ninguém e nem se ache mais que ninguém. Porque independente se você acha que tem poder, independente se você acha que tem dinheiro, se você é forte, independente se você se acha que você sabe mais que todo mundo, cuidado, porque a sua glória vai te derrubar, você vai cair com a sua glória e tudo, e vai se secar e vai ser lançado no fogo. Então, você se acha poderoso, se acha bonzão, você não é bonzão coisa nenhuma. Você é um carente da glória de Deus, carente da misericórdia de Deus, isso sim que você é. E pode se achar o cedro do Líbano, você vai cair. Então, seja humilde. Você não é muita coisa. Você não é o melhorzão, bonitão da humanidade. Você não é melhor e mais do que ninguém.
Entenda que você precisa da misericórdia de Deus e que você precisa da graça de Deus. E no versículo 3 nós lemos o uivo dos pastores. E lemos aqui que a sua glória é destruída. O uivo dos pastores. Aqui a primeira referência, vai ter posteriormente outra referência aos pastores. Vamos ver aqui nesse versículo 3 a primeira referência quanto ao uivo deles e a glória deles sendo destruída. Em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 31, a Bíblia diz que se alguém for se gloriar, se alguém for achar motivo de se gloriar, é para se gloriar no Senhor, se gloriar em Deus, que você pertence a Ele, que você é dele, Ele te comprou, Ele te salvou, então toda a honra e toda a glória a Ele, então toda adoração, todo louvor a Ele, então que exultemos, engrandecemos o seu santo nome, porque Ele nos amou. Então se alguém tem que ter glória, seja o Senhor. Se alguém tem que ser engrandecido, seja o Senhor. Se alguém for se gloriar em alguma coisa, glorie-se em conhecer a Deus. Glorie-se por pertencer a Deus. Glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, versículo 31. Então o que vemos aqui? Os pastores tinham glória própria, a glória deles. Eles se achavam muitas coisas. Eles se achavam o cedro do Líbano. Eles se achavam os poderosos. Aqui, na nossa lição, vemos os pastores e a sua glória. A glória passageira dele. A glória de homem. A glória do mortal, que hoje está aqui e amanhã está num CTI. A glória de um pastor mortal, que hoje está aqui todo serelepe, gritando e pulando, e amanhã está numa cadeira de roda. Hoje está aqui enganando, mentindo, está aqui falsificando a palavra, está aqui enganando os fiéis, e amanhã está sendo enterrado e está sendo jogado dentro de um buraco de um cemitério e um monte de punhado de terra em cima dele. Porque a glória dele é passageira. A glória dele é glória de um homem mortal. A glória dele, como falei lá, a citação de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 24, a glória dele é como de uma erva, a glória de uma plantinha que se seca. É isso. O Senhor condenando os pastores falsos, os pastores enganadores, os pastores mentirosos, e o Senhor Deus, então, condenando eles, dizendo que a glória deles iria ser destruída. Eles iriam para o buraco com a sua glória e tudo. Porque se alguém for se gloriar, glorie-se no Senhor, por conhecer a palavra dele, por estudar a palavra dele, por falar com ele em oração, ouvir a voz dele e conhecer o propósito, a vontade dele. Se tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor e não glorie-se em si mesmo. Não tenha a glória própria, a soberba, o engrandecimento, a altivez, se achando alguma coisa. Não. Aqui vemos, na nossa leitura aqui, a segunda lição aqui, que os pastores que se acham muita coisa, os pastores que se acham grandões, e não é grandões coisa nenhuma, é um mero mortal, é um mero carente, dependente de Deus, senão ele nem acorda no outro dia, senão ele é incapaz de levantar da cama sequer, que é a glória dele, quem é ele? Então o homem tem que reconhecer isso, que ele não é muita coisa, que ele não é todo poderoso, que ele não é valentão, ele tem que entender que ele não é grandão nada, ele tem que perceber, reconhecer que ele é frágil, é fraco, que ele precisa de Deus para ele poder conseguir fazer alguma coisa, para ele conseguir ser alguma coisa, para ele conseguir falar alguma coisa. Ele precisa da graça de Deus e da bondade de Deus. É isso que nós aprendemos aqui até agora, do versículo 1 ao versículo 3 na nossa lição. Vamos prosseguir a nossa leitura. Vamos agora para o versículo de número 6, que diz assim: certamente já não terei piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Aqui, o Senhor Deus, nesse versículo 6, expressando que não teria mais piedade dos moradores dessa terra. Aqui nós ficamos até surpresos, porque o nosso Deus sempre age com misericórdia, com benignidade, o nosso Deus sempre age com longanimidade, o nosso Deus sempre age perdoando, ele sempre tolera,
ele suporta as afrontas, as ofensas, as bobeiras, besteiras que o homem faz e fala contra ele. O Senhor Deus dá corda, o Senhor Deus vai dando corda, vai dando corda. Geralmente o Senhor Deus paciente, é misericordioso. E já aqui na nossa lição, nós vemos o Senhor dizendo, afirmando aqui que ele já não teria misericórdia mais com os moradores dessa terra. Aí nós ficamos surpresos. Como? Um Deus que é amor, um Deus que é bondade, um Deus que é bom, né? O Senhor Jesus diz que bom só um que é Deus, então ele é bom. E agora aqui expressando que não teria mais misericórdia, piedade com o povo. Isso é muito forte. Essa palavra aqui é muito forte e muito significativa. Porque um dia o Senhor Deus não vai mais dar corda. Dizendo que vai chegar um momento, vai chegar uma hora em que o Senhor não vai mais dar tempo. O Senhor não vai mais agir dando trégua à desobediência, deixando o pecado, o homem pecando, deixando ele correr, deixando ele fazendo o que ele quer, falando o que ele quer, deixando ele se comportando como ele quer. Uma hora o Senhor Deus cessa de deixar ele ir. Uma hora ele puxa a corda, ele para de dar corda. E aí, quando chega essa hora, é que o negócio fica feio. Quando chega nesse dia, é que o negócio fica ruim para o lado do homem. Quando o Senhor Deus não mais age com piedade. Por quê? Quando ele não agir mais com piedade, ele vai lançar o homem no lago de fogo. Ele vai tirar a vida do homem e, como diz o Senhor Jesus, além de matar, ele ainda tem poder de lançar no inferno. É o que o Senhor Jesus falou. Quem é o nosso Deus? Temei aquele que depois de matar tem o poder ainda de pegar essa alma, esse homem, e lançar ele lá no inferno, onde ele vai ficar no lago de fogo dia e noite, eternamente sendo atormentado, sofrendo como castigo e punição pela sua desobediência e pela sua transgressão contra a lei dele, contra a palavra dele, contra a santa vontade dele. Vemos então que uma hora essa graça, uma hora essa misericórdia toda, um dia toda essa benignidade, essa bondade, essa paciência de Deus vai chegar ao fim. Um dia ela vai parar. E quando ela parar, aí vai acontecer isso que lemos aqui. Não terei mais piedade dos moradores dessa terra. Aí sabe o que vai acontecer? Morte e lago de fogo. Hoje Deus está dando chance. Hoje Deus está sendo paciente. Hoje Deus está dando tempo e está suportando seu vício. Está deixando você beber, traficar, fumar. Está deixando você se viciar em jogo. Hoje Ele está permitindo você adulterar, fornicar, roubar, furtar. E Ele está vendo isso, está te aconselhando, está te usando os servos dEle para pregar para você. Tá pregando a palavra dele para você se converter, mudar de atitude, mudar de comportamento. Mas você quer permanecer na inveja, você quer permanecer na cobiça, na concupiscência, você quer continuar no adultério, quer continuar na fornicação, quer continuar na impureza. E Deus está falando com você, se arrepende, se converte, arrependei-vos e convertei-vos. O Senhor Deus está com paciência, com longanimidade, falando, para com isso, para de pecar, para abandona o pecado. E tal camarada quer continuar nas noitadas, quer continuar nas baladas, tal camarada quer continuar em inimizade, brigão, quer continuar dando tiro nos outros, quer continuar brigando com os outros, quer continuar mentindo, enganando, quer continuar traindo, quer continuar na enganação, no estelionato, no golpe. E Deus está falando, para, se converte, melhora seu comportamento, converte-se, se arrependa. Uma hora Deus vai parar de falar isso. Uma hora Deus vai parar de, hoje com paciência, com longanimidade, Ele está te suportando no pecado e pedindo para que você pare. Um dia Ele já não vai mais fazer isso. Ele já vai tirar a sua vida e você vai ser lançado no lago de fogo. E vai aguardar o trono branco, o dia do juízo, do julgamento. Aí diante dele, você vai ver que você merece a perdição e ele vai te lançar eternamente no lago de fogo. Aí não tem misericórdia mais. Aí ele não vai mandar você parar mais de pecar. Ele vai mandar você mais parar de transgredir, não. Aí nesse dia ele já vai te julgar, te condenar ao inferno por causa do seu pecado.
Não mais vou ter piedade mais de você. Agora acabou a minha misericórdia. Acabou a piedade que eu vivi até hoje, te tolerando e pedindo separar. Agora acabou. Morte e inferno. Aí quando chegar esse momento, quando chegar essa hora, aí não adianta mais querer mudar. Aí não adianta mais querer melhorar, querer se arrepender. Aí já é tarde demais. Então aqui vemos Deus dizendo, não vou mais ter piedade. Porque um dia, hoje Deus está tendo, mas um dia ele não vai ter mais piedade, ele vai falar igual aqui. Vamos prosseguir a nossa leitura. Versículo número 7. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas. A uma chamei graça, a outra união, e apacentei as ovelhas. Agora o nosso Deus dizendo aqui que pegou 2 varas. E essas 2 varas, antes de tomar essas varas, ele falando apacentar as ovelhas destinadas à matança, por causa do castigo, né? As ovelhas destinadas à matança é aqueles que morreram, aqueles que foram presos, aqueles que foram judiados, oprimidos por causa dos seus pecados, por causa da sua desobediência. Então Deus dizendo aqui que usou nações, usou pessoas para apacentar essas ovelhas destinada ao sofrimento, à matança, destinada ao castigo, né? Mas o Senhor Deus agora dizendo que ele está com 2 varas. Uma, ele deu o nome de graça. Outra, ele deu o nome de união. Por que graça? Porque ele é um Deus gracioso que tem favor, faz favor ao homem. E favor que o homem não pode pagar. O ar que ele respira, a saúde do seu corpo físico para trabalhar, para andar, se locomover. Ele não tem como pagar pela vida que ele tem. Não tem como pagar. Qual o preço que você pagaria pela sua vida? Né? Quanto vale sua vida? Então tem coisas que o Senhor Deus ele te dá pela graça dele. Porque ele é bondoso e gracioso. Porque ele é maravilhoso. E ele, então, uma dessas varas chama graça, porque ele apacenta com favor, ele apacenta com graça, agindo com bondade com o homem, permitindo bênçãos a ele, direcionando bênçãos para a vida dele, alimento, roupa, saúde, como acabei de falar, livramento, proteção. E o Senhor Deus, então, pastoreando com essa vara da graça, do favor dele. Então vemos que o Senhor Deus é bondoso para com o homem, aquele que obedece a ele, aquele que teme a ele. Ele é bondoso, ele pastoreia com graça, com seu favor, né? Ajudando, auxiliando, cooperando com o homem, abençoando o homem. Então uma vara chama favor de Deus, graça de Deus. E a outra é união, mostrando que Deus é um Deus da união. Ele não gosta de desunião, mas ele ama a união. E vemos lá no Salmo 133, quão bom e quão suave quão maravilhoso, quão gostoso que é viver em união, os irmãos viverem em união, não em desunião. Aí eu fico observando hoje os irmãos que não comunicam com o outro, os irmãos que não gostam de trumbicar com o outro, que não gostam de se comunicar com o outro, vivendo em desunião. E Deus dizendo que uma das varas dele se chama união, porque ele preza e valoriza isso, a unidade do seu povo, a unidade dos seus filhos. Deus ama onde há união. E quão suave, quão bom que os irmãos vivem em união. E nesse mesmo Salmo 133, nós vemos no finalzinho dele, que afirma que aonde há essa união, ali o Senhor ordena a bênção. Portanto, onde os irmãos não querem viver unidos, onde os irmãos não querem viver em união, mas pelo contrário, querem viver em desavença, quer viver em desconformidade, quer viver em contenda, quer viver desunido, né? Vemos aí então que ali então o Senhor não vai ordenar a bênção. Porque no Salmo 133 fala que quão bom que os irmãos vivem em união, porque ali o Senhor ordena a bênção. Então onde há unidade, onde os irmãos estão vivendo em comum, em comunhão, em união comum, vemos aí que o Senhor abençoa esses irmãos. O Senhor Deus derrama as suas bênçãos sobre esses irmãos. Porque o Senhor Deus é o Deus da união e não da desunião. Os irmãos da casa de oração, antes, os seus ajuntamentos iniciais, eram os irmãos unidos. Por que irmãos unidos? Então eles se juntavam, congregavam e ali estudavam a Bíblia, pregavam o Evangelho, oravam, né, realizavam a escola dominical, mas eles faziam esse ajuntamento e eles não tinham a nomenclatura. Eles se denominavam irmãos unidos. Os irmãos unidos, porque é isso que Deus quer.
Então, uma das varas de Deus é graça e outra é união, porque o Senhor Deus é o Deus da graça e o Deus da união. Prosseguindo, versículo de número 8. Dei cabo dos 3 pastores no mês. Então o Senhor dizendo que vai destruir os 3 pastores dele. E pelo que ele falou aqui, no mês. Esses pastores que refiro aqui nesse versículo 8, é aqueles mesmo que deu uivo lá no versículo 3, que o Senhor Deus falou que a glória dele seria destruída. Pastores fraudulentos. Mais uma referência aqui a esses pastores enganadores. Eu citei em lições anteriores o livro de Ezequiel, capítulo 34, o versículo 2, onde diz que os pastores apacentam a si mesmos, preocupados só em comer, preocupados só em engordar, preocupados só consigo próprios, individualistas, materialistas, enganadores. Eles não estão para visitar os enfermos, eles não estão aí para visitar os membros. Ele não quer saber de colaborar com o crescimento da igreja, o crescimento da salvação entre os homens, as almas se convertendo e aceitando Cristo. Ele não quer saber disso. Ele quer saber do salário dele. Ele quer saber da pança dele. Se a geladeira dele está cheia de guludice ou não. É isso que ele está preocupado. Ele não está querendo saber de igreja. Ele está vendendo uma pregaçãozinha dele. Vai domingo lá, prega um sermãozinho qualquer, lê um salmo qualquer lá. Beleza, me dá meu salário no fim do mês. Ele quer pregar e só em lugar bom, tá? Ele não quer entrar em zona rural, não. Pergunta ele se ele quer pregar em zona rural. Pergunta ele quantas visitas ele fez em zona rural. Pergunta ele quantas visitas ele fez essa semana. Você tem coragem de chamar o seu pastor e falar, pastor, essa semana você fez quantas visitas? Não, essa semana não. Nesses últimos 15 dias, a metade de um mês, quantas visitas o pastor fez? Pergunta ele. Agora pergunta quanto que ele comeu. Pergunta ele agora. Quanta torta ele comeu, quanto salgadinho ele comeu. Pergunta ele quanto docinho ele comeu. Pergunta se ele comeu gelatina. Pergunta ele se ele encheu a barriga. Comeu até estufar a pança. Pergunta ele se ele comeu guludice. Agora pergunta ele quantas visitas ele fez no hospital. Pastor, os membros que estão enfermos, doentes, você visitou quantos? Ele quer saber de visitar, ele quer saber de andar, se movimentar, ele quer saber de botar o carro dele em buraco, na chuva. Ele lá está querendo saber de meter o carro dele em estrada de chão. Ele quer saber de visita, quantas almas ele ganhou para Cristo. Quem lá está preocupado disso? Agora pergunta a ele o quanto que ele comeu essa semana. Pergunta a ele quanto churrasco ele fez. Pergunta a ele quantas vezes ele foi lá no açougue do Perim e comprou a carne de primeira dele, a picanha dele. Pergunta. Aí sim. Por quê? Consigo próprio, ele se preocupa. Com o rebanho, não. Porque ele é mercenário, ele só está recebendo o salário dele, coitado. Ele não está ali para se sacrificar pelo povo. Ele só quer o dinheirinho dele e pronto. Aí o versículo 8, então, o Senhor Deus tem aí um versículo legal para esses pastores. Aí então o Senhor Deus tem aí o versículo 8, um versículo legal para falar com eles. Eu estou contra ti. Aí o Senhor tem uma palavra então para direcionar esses pastores que apacentam a si próprios, somente. Só apacenta só a si próprio. Eu estou contra ti e vou dar fim em vocês. Vou dar cabo em vocês. Gostou dessa palavra, pastor? Mentiroso. Gostou dessa palavra, pastor enganador? Gostou? Então, é para você essa palavra. Se você é enganador e falso, é para você. Agora, se você é um pastor verdadeiro, um pastor que tem coragem de se sacrificar pelo povo de Deus, você ora, você faz jejum, vigília pelo rebanho, você visita os membros, você bota seu carro na estrada de chão, você bota seu carro na chuva, você ama a igreja, você não vende pregação, você prega o evangelho, salva almas. Se você é verdadeiro, Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja glorificado através do seu ministério. Eu quero te dar um abraço e falar que sou seu fã por isso. Que eu te admiro se você faz isso. Eu sou seu fã, te admiro. Agora, se você é salafraia, mentiroso, se você é enganador, se apacenta a si mesmo, esse versículo 8 aqui é especialmente para você. Dei cabo dos 3 pastores no mês. O Senhor tem um fim para o mentiroso. Então, citando também Jeremias capítulo 23, no versículo 1, esses
pastorezinhos destrói o rebanho, escandalizam, eles pecam, são avarentos, são cobiçosos, são adúlteros, mentirosos, falsos. Eles então escandalizam e com isso o rebanho se dispersa. O rebanho vai para o mundo e ele não vai atrás. O rebanho se perde e ele não vai atrás, não visita, não recupera. Pelo contrário, o rebanho se escandaliza com ele porque ele é um adúltero. O rebanho se escandaliza com ele porque ele é um salafrário mentiroso, enganador, um barrigudo que só quer iludir, enganar com falsidade. Aí vemos aqui então o Senhor Deus prometendo dar um fim a esses pastores. Então, para finalizar nossa lição, vamos agora para o versículo de número 10. Tomei a vara chamada graça e a quebrei. Então, quando houve desobediência e quando houve pecado por parte do povo, o Senhor quebrou a vara chamada graça. Essa vara que dava bênçãos ao povo, essa vara que Deus fazia favor ao povo, que Deus era tão bondoso para com o povo, Deus então quebrou essa vara. Então agora ele não vai fazer favor. Então agora ele não vai ser gracioso, ser bondoso mais. Agora ele vai castigar. Agora ele então vai punir desobediência. Então Deus pegou essa vara, graça, e quebrou ela. Agora não tem mais essa vara, a graça. Não tem mais graça. E aí? Aí o negócio vai ficar ruim, porque agora vai vir castigo. Então por causa da desobediência o Senhor quebrou essa vara, chamada graça. O versículo 12. E eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário. Se não, deixa-o. Pesaram, pois, por meu salário, 30 moedas de prata. Aqui uma referência lá em Mateus capítulo 27, a partir do verso 1, onde Judas traz Jesus e aceita um pagamento de 30 moedas de prata para entregar Cristo aos soldados, para que Cristo fosse crucificado e morto. Então Judas aceitando esse dinheiro, aceitando ali por causa da ganância dele, por causa do amor ao dinheiro, que ele era ladrão, por causa do apego dele a dinheiro, ele então aceitou essas 30 moedas para quê? Para trair o Filho de Deus, para entregar Jesus aos soldados, para que Jesus fosse crucificado e morto. Então vemos ali a avareza dele, o amor ao dinheiro dele, fazendo com que ele vendesse Cristo por 30 moedas. Ele aceitou esse suborno, ele aceitou esse dinheiro para trair Cristo Jesus. E está aí o meu salário, 30 moedas de prata. Aquilo que foi o valor que deram por Jesus para o Judas e ele aceitou. Olha que coisa, olha que pecado, olha que coisa grave. Versículo de número 14, para finalizarmos a nossa lição. Então quebrei a segunda vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Então essa outra vara, união, que havia essa comunicação entre Judá e Israel, a tribo do norte e a tribo do sul, o Senhor Deus também quebrou essa vara também. Não só a vara da graça, do favor dele, da bondade dele, mas essa também da união. E agora há desavença, agora há inimizade, agora há ali discórdia, há ali contenda, há ali agora briga, morte, guerra, E vemos que a consequência dessa falta de paz, a consequência dessa desunião, a consequência disso é por causa do pecado do povo, da desobediência do povo. Essa, portanto, é a nossa lição de hoje, desse dia que temos feito aí nesse livro de Zacarias. Mensagem forte, mensagem realmente é uma burdoada mesmo, no lombo, porque o Senhor Deus está aqui condenando quem é metido, condenando quem se acha o cedro mais valioso, que vai cair, se acha o mais importante da turma, se acha o melhorzão, vai cair, vai ser destruído. Deus condenando os pastores falsos, condenando os falsos pastores, falsos líderes, falsos ensinadores, enganadores. Deus então condenando eles, e realmente o castigo para eles vai vir pesado. O Senhor Deus falando que apacenta o seu povo com duas varas, a vara da graça e a vara da união, porque ele quer isso, ser bondoso, ser misericordioso e a união do seu povo, mas o pecado, a desobediência atrapalha isso. A desobediência faz com que a graça de Deus, então, Deus quebrou essa vara da graça e Deus quebrou a vara da união, porque o pecado atrapalha tudo, o pecado bagunçou tudo. E então, onde há pecado, Deus que está sendo tão bondoso, tão misericordioso, tão amoroso, longânimo, o Senhor Deus, então, para de ser longânimo.
E ele então diz, agora eu não vou ter mais piedade. Agora eu não vou ter mais, não vou dar mais tempo, mas também não. Agora eu vou castigar e pronto. Agora eu vou dar fim, vou dar cabo a vocês e acabou. E pronto. E esse é o problema. Então vamos ficar com o estudo da nossa lição, que temos aprendido aqui, uma lição longa, né, extensa, né, são 14 versículos ali, mas que o Senhor Deus os abençoe, para que você continue tendo amor, continue tendo apego, né, aos ensinos da santa palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.